Oi, gente. Hoje eu queria mostrar para vocês como eu venho criando e imprimindo etiquetas na impressora Eugene L42 Pro Full no macOS. Ela é uma impressora térmica de etiquetas muito utilizada no Windows. Quando se trata de Windows, vocês vão encontrar bastante conteúdo aqui na internet, porém no macOS é bem escasso o conteúdo sobre ela. Inclusive eu encontrei alguns fóruns o pessoal dizendo que ela não é compatível com o macOS, o que não é verdade, já que o único sistema que eu utilizei com ela até agora foi o macOS. O que acontece é que o pessoal meio que está confundindo o software de criação de etiquetas com o driver. O driver está sim disponível. Se você vir aqui no site da Eugene, descendo aqui você encontra todos os drivers. Então tem o driver do Windows, driver para o Linux e o driver para o macOS. Porém, o software que acompanha esse Bartender Ultralight, ele está realmente disponível só para o sistema operacional Windows. Bom, e do que se trata esse software? Ele é um editor gráfico onde você pode dispor vários elementos como textos, imagens, criar tabelas, sendo que ele tem algumas facilidades para trabalhar com as etiquetas, sendo essas os geradores de código de barra e também os templates para várias colunas. Então, apesar de que eu vou estar usando aqui o Adobe Illustrator para exemplificar as coisas, vocês podem aplicar esses conceitos em qualquer outro software, porque o funcionamento é realmente bem simples. Então, vamos começar do básico, que é o que eu tenho ali na impressora agora, um rolo com uma única coluna de etiquetas, certo? Então, é só uma faixa com as etiquetas, não tem duas colunas, apenas uma coluna. As etiquetas estão separadas por espaços. Elas têm de largura 40 milímetros e de altura 25 milímetros. Essa é uma informação importante da gente saber. Aqui no software a gente precisa criar um documento com o tamanho da etiqueta, que no caso é 40 milímetros de largura e 25 milímetros de altura, como a gente acabou de ver. Então a gente vai criar aqui um documento com o tamanho de uma única etiqueta. E vamos fazer o design aqui. Então, como isso aqui não é um tutorial de Illustrator, eu só estou mostrando os princípios da impressora, eu não vou entrar nos detalhes de como criar a arte. Você cria a arte aí da forma como você quiser. O importante aqui é você entender como a impressora lida com os arquivos. Falando nisso, eu preparei essa imagem aqui para a gente entender como que ela imprime. Então é muito simples. Ela tem essa área verde aqui, que é a área de impressão dela. Certo? Ela comporta as etiquetas de até 110 milímetros, porém, se eu não me engano, ela só tem 100 milímetros de área útil de impressão. E é nessa área que a gente pode imprimir. Como nós estamos imprimindo uma etiqueta, que é uma etiqueta que não comporta todo o tamanho da impressora, essa é uma etiqueta que não usa ribbon, então não há grandes problemas em fazer isso. A gente precisa que a impressão fique aqui no lado. Então, fazendo a arte dessa forma, ela já vai se alinhar até esse lado. Lembrando que a impressão de uma única coluna é a impressão mais simples que a gente vai estar fazendo, para depois a gente ver múltiplas colunas, entre outras coisas. Então, para a impressora é como se a gente sempre estivesse usando toda a área útil, só que nem sempre a gente tem informações nessas outras partes, porque a etiqueta não é tão grande assim. Então, na hora de imprimir o arquivo, depois que a gente terminou a nossa arte, nós vamos pedir para imprimir e precisamos fazer a configuração de página, certo? Então, eu vou estar entrando aqui no diálogo de configuração de página. Eu vou trocar aqui de qualquer impressora para Eugene L42 Pro Full. Lembrando que isso aqui está disponível em qualquer software, porque essa parte é do driver, não do software que você está usando. E aqui a gente vai clicar em gerenciar tamanhos personalizados. Eu já tenho o tamanho aqui do 40 por 25, só que eu vou estar criando aqui novamente, porque no de vocês não vai ter. Então, recapitulando, a gente vai entrar aqui tamanho do papel, gerenciar tamanhos personalizados e adicionar um tamanho novo, certo? Aqui a gente vai colocar a largura, que é 40 milímetros, e a altura, que é 25. E aqui a gente clica, a área não imprimiu, a gente vai puxar a área da Eugene. Ela vai resetar aqui. Aliás, 108 milímetros é o máximo que a gente pode imprimir, tá? Apesar dela
comportar etiquetas de 110 milímetros, a gente só tem de área útil de impressão 108 milímetros. Pois bem, então vamos lá. 40 milímetros de largura por 25 de altura, que é a nossa etiqueta. Não vou deixar nenhuma margem aqui. E aqui você pode dar o nome do papel ou da etiqueta que você está utilizando. Assim já fica salvo e na próxima vez você não precisa recriar isso aqui, certo? Vou dar um OK. Vou dar um OK. E aqui o Illustrator já me deu uma visualização de como vai ficar, já que o documento é 40 por 25 e a mídia 40 por 25. Agora a gente vai entrar de novo aqui na configuração do driver e aqui a gente vai vir em recursos da impressora. E aqui é onde vai estar a maior parte das configurações que a gente precisa alterar. Sendo o método, essa etiqueta que eu estou usando agora, ela é uma etiqueta térmica direta, então ela não utiliza o ribbon. Aqui nas opções do driver, então a gente vai colocar termo direta. Não vou arriscar o inglês aqui. O tipo. Aqui em tipo a gente configura como vai ser a detecção da próxima etiqueta. Então a gente tem com espaços, com a marca e contínuo. A etiqueta com espaços é o nosso caso aqui, onde o sensor vai procurar espaços em branco entre a etiqueta. Já a etiqueta com marca é como eu tenho nesse nylon resinado aqui, por exemplo, que ela tem essa linha preta para separar as etiquetas. Já contínuo, ela ignora a detecção de etiquetas. É útil para quando a gente está imprimindo, por exemplo, em fitas de cetim. Velocidade da impressão. Como essa é uma etiqueta bem simplesinha, dá para imprimir rapidinho. Porém, se você for utilizar um ribbon aí para têxtil, se por exemplo você quer imprimir em fita de cetim, é bom deixar mais devagar, que daí dá tempo de aquecer melhor e pegar bem no tecido. Mas aqui a gente vai deixar rapidinho mesmo. Print darkness, ou escuridão, ou se eu não me engano na tradução de português dela vem como intensidade. O quão forte você quer que fique. Novamente, se você está usando uma etiqueta mais simples, dá para deixar aqui em 10, já fica bom. Você pode testar primeiro também. Mas se você está imprimindo com ribbon de nylon, para nylon resinado, para fita de cetim, aí é 30, senão não fica muito bom. Posição inicial e stop offset, ela é uma configuração para ela voltar um pouco antes de começar a imprimir e para parar um pouco depois da etiqueta. Você pode deixar aqui sem modificar. E ação pós imprimir, eu vou deixar em nada, mas tem rasgar e peel off. Agora eu esqueci a palavra em português, mas é destacar, tirar da... Bom, a configuração aqui no computador está feita, só que antes da gente mandar imprimir, a gente precisa fazer um alinhamento do sensor ali na impressora. Eu vou estar gravando para vocês como é que faz, rapidinho aqui. Então eu já coloquei a etiqueta aqui na impressora. Toda vez que você coloca uma etiqueta em que a altura seja diferente, você precisa recalibrar o sensor. O sensor da Eugene fica aqui atrás, ó. Ele é um sensor móvel, pode ser tanto transmissivo quanto reflexivo. Toda vez que você coloca uma etiqueta diferente, principalmente da altura diferente, você precisa recalibrar ele. Como é que você faz isso? Instala a etiqueta normal aqui, puxa ela um pouquinho para fora, fecha ela. Depois que você colocou a etiqueta, ele vai ficar piscando. Você aperta o botão Feed e provavelmente ela vai avançar mais que uma. Aqui, como eu já tinha configurado antes, ela só foi uma. Mas se o sensor estiver desconfigurado, ela vai avançar várias ou vai parar na metade de uma aqui. Feito isso, a gente vai segurar o botão Feed até esse LED piscar 2 vezes. Então, olha só. Piscou uma. Piscou a segunda, a gente solta. Prontinho, ela calibrou pra gente. E agora, quando você apertar o Feed, ela tem que avançar só uma. Olha só, apertei o Feed, avança só uma. Aí, eu vou perder esse monte de etiqueta aqui? Não, a gente agora pode abrir ela. Com ela aberta, a gente rebobina manualmente as etiquetas que a gente acabou desperdiçando ali no processo de regular o sensor. E como ela já está configurada para o tamanho certo,
É só apertar o feed e ela tem que devolver só uma. Prontinho. Então eu vou colocar aqui 2 cópias só para ficar mais interessante no vídeo. Aliás, 3. E eu vou clicar em imprimir. E se tudo der certo, a gente vai ter a nossa etiqueta impressa. Bom, então nesse vídeo a gente viu aqui como imprimir uma única coluna de etiqueta térmica, bem simples. E no próximo vídeo eu quero estar mostrando como trabalhar com várias colunas. A gente vai tentar imprimir nesse rolo de nylon resinado que vai precisar também do ribbon. Até lá!